A parte de fisioterapia preventiva, pessoal, ela também trabalha com alguns conceitos, tá certo? Vocês vão ver que o slide está com muito texto. Vou tentar sintetizar isso para vocês, tá ok? É, Embora o conteúdo de fisioterapia preventiva que ele aborda, ele é uma maneira um pouco antiga, eu diria, né? O livro ele traz um conceito um pouco antigo. Nós vamos tentar quebrar isso, esse princípio aí, esse pensamento, tá certo? A gente sabe que os atletas têm fatores de risco e a gente já conversou sobre isso, né? Através do modelo mais atual que se tem, dos sistemas complexos. Porém, o atleta, a pergunta que fica é o seguinte: o que deve ser feito para que ele tenha um bom equilíbrio muscular e evite lesões? Outra pergunta que fica também é quais estratégias para conseguir uma boa propriocepção? Vamos deixar uma coisa bem clara, e o modelo propriocepção não é uma forma preventiva de trabalho, tá bom? Ele é um tijolinho de uma casa. Ele não é tudo, tá certo? Então, estou trabalhando prevenção no meu atleta. O que está fazendo? Propriocepção. Não. Você não está trabalhando. Você está melhorando o desempenho de um sistema que que o corpo usa para que ele não se machuque. Mas isso não impede e não quer dizer que ele não vai ter lesões, tá certo? E um outro detalhe, que é a primeira pergunta, fala aqui, né, o que seria bom, né, o que deveria ser feito com o atleta para que ele tenha um bom equilíbrio. Somente equilíbrio muscular não previne lesão, pessoal. Vou voltar no slide passado. Existem diversos fatores. Eu só estou citando dois: propriocepção e força. Mas eu tenho outros fatores e vocês viram isso naquela aula de princípios de lesões esportivas. Tudo bem? Então, não ache e não se limite a achar que somente propriocepção é prevenção. Não é. Tá certo? Claro que de um tempo para cá, né, houve uma exigência desde muito novo quanto à prática que uma criança escolha para ter como rotina, ter como familiarização, né, ter como uma possível candidata a ser um atleta, né? Porém, existem alguns critérios. Né? Antigamente pensava que para o indivíduo jogar vôlei, ele tem que ter uma boa altura e pouco peso. Para o indivíduo jogar um basquete, ele tem que ser alto. Aí ele tem que ter um peso maior, né? Para o jogo de corpo, teoricamente. Então, antigamente, as pessoas pragmatizavam, vestiam uma roupagem que aquilo é o modelo correto. E, na verdade, não é. E, na verdade, não é. Então, o fato do indivíduo ser pequeno não quer dizer que ele não possa jogar vôlei. Ele pode. O fato do indivíduo ser baixo não quer dizer que ele não possa jogar basquete. Ele pode. Claro que ele vai ter as suas limitações. Tem um jogador americano, eu não me recordo o nome, faz muito tempo, antigo pra caramba. Hoje nem sei quanto tempo ele tem, mas ele tem acho que 1,55 m. Ele joga basquete na NBA. Ele salta absurdamente. Ele salta muito mais que os atletas de 2 metros de altura. Então, essa escolha que antigamente faziam, né, era um pouco relativa, tá certo? Então, de qualquer forma, o atleta ele precisa ter o seu desempenho esportivo, né, elevado ao máximo, obviamente, e o mínimo possível de exposições a lesões. Então, teoricamente, ele precisa ter um corpo forte. E quando se fala em corpo forte, eles achavam que o indivíduo tem que ter o quê? Ele tem que ser grande, ele tem que ser forte, ele tem que ser obeso, que ele está protegido. E necessariamente não. Então, ele tem que ter um dos princípios, uma das bases, que é o controle neuromuscular proprioceptivo. E aí, mais uma vez, ele é um detalhe, pessoal. Ele é um detalhe. Tá bom? Ele não é absoluto. Se eu tenho um controle neuromuscular proprioceptivo adequado, eu tenho um ponto de menor risco de lesões. É um. Repare que eu não estou falando isso como absoluto, tá certo? Estou tentando trazer vocês aquele princípio de lesões esportivas, de fatores. Então, eu tenho diversos fatores que estão relacionados. O controle neuromuscular proprioceptivo é um, pessoal. O que também não me garante que o indivíduo sofra lesões. Tá certo? Eu não garanto. Só fazer propriocepção não garante que ele não vai ter
entorse de tornozelo, entorse de joelho, uma lesão muscular, enfim, não garante. Então, não pense em pequeno. Parem de trabalhar de forma simplista. Ah, não, vamos fazer propriocepção, vamos trabalhar a prevenção. Primeiro que prevenção não é diminuir, é evitar. Tá certo? E fazer propriocepção não garante que você está evitando, porque ele está exposto a outros fatores. Beleza? Porém, um outro fator é a força muscular. Então, muito se batia na tecla que se o atleta tem um bom equilíbrio muscular, seja um arremessador de beisebol, de vôlei, de handebol, seja um jogador de futebol, ele não vai ter lesão. Então, há muito tempo, conforme eu mostrei para você, que as causas reduziam, tá bom? Só que, pessoal, a ansiedade em deixar o atleta com equilíbrio muscular, isso é prejudicial. Porque o atleta, ele achava que não, ele tem que ter um equilíbrio muscular bom. Ele trabalhava uma perna, depois ele trabalhava somente a outra perna. Ele chutava com a perna direita, agora ele chuta com a esquerda. Como se fosse uma solução. E, na verdade, não é. Então, não deixe que esta ansiedade pelo equilíbrio muscular perfeito atrapalhe o atleta e nos atrapalhe como reabilitadores. Tudo bem? Então, não crie limites tanto para a prática esportiva como para o quadro da lesão, porque isso vai ser um outro problema a ser controlado. Tá certo? Quando nós falamos de fortalecimento muscular, nós temos que levar o seguinte papel. O que o músculo faz? Ele é um estabilizador. Segundo ponto, ao mesmo tempo que ele estabiliza, ele também diminui a sobrecarga articular, ele dissipa. Então vamos pensar o seguinte, um indivíduo de 100 quilos, ele salta para cima, verticalmente. Se ele não tem massa muscular suficiente, quem entra em sobrecarga é o sistema articular. Então, o meu atleta precisa de massa muscular, precisa de músculo, para que quando ele faça a aterrissagem, as cargas dissipem e não sobrecargam o menisco, uma estrutura óssea, uma cartilagem. Por isso que o slide que está aqui, ele fala isso. O fortalecimento ele deve começar nos estabilizadores posturais do tronco, como também para aqueles que promovem o movimento. E pensando em diminuir as sobrecargas articulares e musculares. Porque se ele fala em articular, beleza. Mas por que muscular? Se eu tenho um músculo fraco, eu vou querer, e eu uso ele, né? Eu preciso daquele músculo para fazer o seu papel. Se ele é fraco, ele utiliza outro grupo muscular para que faça esse papel. E aí eu gero uma sobrecarga no músculo. Se eu tenho, nós somos uma classe de 14 pessoas que estamos online aqui. Se eu, sozinho, não consigo fazer o meu papel, que é estabilizar e dissipar energia, eu chamo eu puxo alguém do meu lado para me ajudar. Mas aí, quando eu puxo um outro músculo, alguém do meu lado para ajudar, eu tiro ele da função dele. Ou eu sobrecarrego ele. Ele tem que fazer o meu papel, me ajudar e fazer o dele. Então, o que é interessante? Nós temos força muscular para que eu melhore biomecanicamente o gesto. E que, se necessário, a repetição não seja lesiva. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, somente a repetição não é o problema. Tem atletas que fazem 300 arremessos durante um treino ou durante uma semana. E eles não têm dor, pessoal. Não têm lesão. Então, a repetição não é necessariamente o problema. O problema está o quê? Em um músculo, em um movimento correto, em um treinamento muscular adequado, uma periodização adequada.
Se eu pego um de nós, sedentários, e eu falo, ó, a partir de agora você vai fazer 20 arremessos por hora ou por minuto. Concorda que eu aumento as repetições? Aumenta. Você está preparado para fazer esses movimentos? Não. Então, aí sim, a repetição é um problema. Porque eu coloquei ele dentro de um microciclo em que você não está preparado para isso. Eu tenho que preparar você antes. Então, inicialmente, a primeira semana, você vai fazer um arremesso por dia. E vai fazer esses exercícios. Para que na semana que vem, a gente aumente o volume. Para que você arremesse mais. Então, eu preparo o microciclo pensando no objetivo de uma semana. Depois eu preparo o mesociclo para ter um objetivo daqui 2 meses. Então, pessoal, a repetição nunca passou a fase que o movimento repetitivo leva à lesão. Já passou isso. Se o movimento repetitivo levou à lesão, é porque ele não tem algum componente primordial que dá manutenção, que dá sustentação para ele fazer a sua prática esportiva. Ou falta mobilidade, ou falta força, ou falta controle motor, ou falta confiança nele, falta ele descansar adequadamente. Então já passou essa fase de repetição lesiva. O nadador tem dor no ombro porque ele faz movimento repetitivo. Tem nadador que não tem dor no ombro. Tem jogador de vôlei que não tem dor no ombro porque ele fica cortando. Tudo bem? Então passou isso já. O problema pode ser o quê? O movimento errado. Isso sim tem a ver. Professor, o Oi. jogador fica fazendo o quê? Não tem dor no ombro? Entendi. O que o jogador tem que fazer para não ter dor no ombro? Depende. É o que nós estamos conversando aqui, Jaine. Depende. Depende do que está Não, sendo. você Qual que é a falou questão? uma doença. Agora há pouco eu não entendi o nome. Não falei. Não Não, falei, você não. não, tipo uma disfunção que o jogador pode ter. Depende do problema. O atleta tem atletas de natação que não tem dor no ombro. Tem atletas de vôlei que não tem dor no ombro. O problema pode ser por um movimento incorreto, mas não que o movimento repetitivo seja. Então, Ah, o obrigado. movimento incorreto várias vezes é o problema. Pode ser o problema, mas não a repetição. Tudo bem? Tá certo? Então, é necessário que o indivíduo tenha um protocolo de fortalecimento. Então, fortalecer é um dos pilares de prevenção. Tudo bem? E que isso tem que ser muito específico. Se eu tenho desequilíbrio de força, se eu tenho desequilíbrio de força, é diferente do desequilíbrio de força do Thiago, que é diferente do desequilíbrio de força da Luana, que é diferente do desequilíbrio de força da Evelyn. Então, cada um tem um desequilíbrio. O treinamento tem que ser igual para todo mundo? Não. Por isso que ele tem que ser discutido com a equipe multiprofissional, para que eu tenha o melhor desempenho possível. Tudo bem? Isso tem que ser muito bem avaliado. Mas esse desequilíbrio de força também, ele pode Hum, vir devido a questões fisiológicas, né? Até porque dependendo do sim, tipo fisiológico que eu tenho, eu não vou sim. apresentar o mesmo tipo de fibras musculares, entre outras coisas que meus colegas vão apresentar. Sim, exatamente, exatamente. Aí que vem uma questão, Karina. Eu não posso achar, né, de uma certa forma, dentro de uma prática esportiva, todos têm a mesma predominância de fibra. Então, um atleta que compete, por exemplo, uma natação, ele faz parte do revezamento, 4%. Então, é uma prova de velocidade, certo? Todos os demais atletas têm o mesmo predomínio de fibras musculares. Todos os atletas vão ter. Ninguém vai ter uma fibra tipo 1, por exemplo, que é lenta. Todos vão ser predominantemente fibras do tipo 2.
Porém, o treinamento muscular pode mudar a diferenciação do subtipo de fibra. Se eu sou um velocista, corro 100 metros, e a partir de hoje sou um atleta, olímpico, o que for, mundial, a partir de hoje eu quero correr prova, quero correr uma maratona. Eu tenho que mudar o treinamento, mudar os protocolos de fortalecimento, juntamente com a equipe, para que a partir de um macrociclo, de um ano, de 6 meses, enfim, eu consigo o quê? Correr uma maratona. Então, o meu macrociclo vai ser de um ano para uma maratona daqui a um ano, de 42 quilômetros. Só que eu preciso me organizar aqui, ó. Então, nos primeiros 6 meses, nós vamos colocar 3 mesociclos. Para que você, Leonardo, faça uma competição aí de pelo menos 21 quilômetros. E dentro desse treinamento, desse microciclo, vai ter um fortalecimento específico para que eu aguente a carga de volume do treinamento propriamente dito. Por isso que eu coloquei aqui, ó, é importante determinar como um pilar da prevenção um protocolo de fortalecimento e discutir com a equipe para que eu tenha o melhor desempenho possível. Tá certo? E, claro, existem medidas que eu não consigo controlá-las, né? Mas eu tenho que se ter em consideração. Se eu tenho um predomínio de fibras musculares rápidas, tipo 2A e 2B, pode fazer o que for. Se o meu corpo não se adapta ao treinamento, ele não vai se diferenciar em tipo 1. Então, existem algumas limitações do treinamento, claro. E a partir do momento que eu estipulo o protocolo de fortalecimento, é feito, então, o que nós chamamos de repetição máxima. Avaliar a RM do atleta, que é o quanto ele aguenta suportar. Então, todo atleta, ou melhor, toda academia deveria fazer e ele não faz. Nós já conversamos isso em classe, né? Ele deve avaliar a repetição máxima, que é para iniciar o treinamento com segurança, visando o melhor resultado possível. Então, o teste de RM, ele é um teste que se escolhe o grupo muscular inicialmente, a ser testado, e o equipamento necessário para tal. Segundo ponto, eu determino uma carga submáxima. Quanto? Coloca aí. Vamos começar com tanto. Vou pegar o Thiago, por exemplo. Vamos começar aí, Thiago, com 10 quilos. Tudo bem? Pode ser muito para ele, mas pode ser o ideal. Então, eu ponho 10 quilos para ele. E peço para que ele faça 2 repetições completas. Certo? Se eu vejo que eu ponho 10 quilos para ele, ele faz uma bem, a segunda ele não consegue chegar no final, eu falo, opa, 10 quilos para o Thiago é muito, eu não posso usar 10 quilos. Eu tenho que usar uma outra carga, vou pôr 8 quilos. Thiago, faz aí 2 repetições. Fez pesado, mas fez completas. Então eu entendo que eu achei uma carga submáxima para o Thiago. Porque ele conseguiu fazer. Aí eu faço uma continha, super tranquilo. Uma RM é igual a essa carga máxima, dividido por 100, menos 2 vezes as repetições que eu pedi para ele fazer. Tá certo? Então, olha a aplicação dessa continha. Claro que com outro exemplo. RM de perna. Quanto que o Thiago aguenta levantar num leg press? Vamos lá. Então, a RM é igual a carga submáxima dividido por 10 por 100 menos 2 vezes as repetições. Eu vou pedir para o Thiago fazer 15 movimentos com 80 quilos. Eu quero saber se ele aguenta e tem massa muscular para isso. Então, 80 dividido por 100 menos 2 vezes 15. Tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente resolve o parênteses. 80 dividido por 100 menos 30. 80 dividido por 100 menos 30 é igual a 70. Quando eu faço essa conta, eu encontro uma repetição máxima de 114 quilos.
Ou seja, os 80 que eu propus é a submáxima. Qual é a carga máxima que o Thiago teoricamente consegue fazer dentro de 15 repetições? 114 quilos. Certo? Então eu posso pensar aqui, ó, Thiago, nós vamos trabalhar força muscular com 100% do seu máximo. Quantos quilos eu vou pôr? 114. Thiago, nós vamos começar a trabalhar força contigo com 70% do seu máximo. Quanto nós vamos trabalhar? 80. Quem define isso? Preparação física. E nós? Nós somos fisioterapeutas. Nós temos que trabalhar a RM, não RM diretamente. Nós temos que trabalhar o quê? Pós-lesão. O papel é dar força para, mas não 80 quilos. É dar uma carga de força muscular, uma carga de exercício, para que ele volte a uma estaca zero e ele fique bem. Para depois ele começar a entrar nas repetições de novo, nas cargas, nos exercícios e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Normalmente quem faz isso é o pessoal da preparação física, mas eu tenho que saber como é que faz uma cálculo de uma RM, para saber o quanto eu aguento em cada grupo muscular ou equipamento. Vocês lembram no primeiro dia de aula que a gente entrou numa discussão bem fervorosa? Que as academias não fazem avaliação física? Essa é uma avaliação física que deveria ser feita na academia, em que os atletas não fazem, em que os profissionais não fazem. Em que você chega, paga, se você tiver com a roupa, você já pode treinar, o cara te ensina, falou, é aqui que você põe a carga, é aqui que você puxa, tá bom? E você faz o quê? Vai, põe uma carga aí que você aguente. Viu? Mas eu queria fazer de uma forma controlada. Como é que eu faço? Então, o que eu faço? Avaliação física? Eu faço a avaliação e aí eu faço o cálculo para você. Que é o que nós conversamos no primeiro dia de aula, né? Que hoje eles... Não, vai indo aí. Qualquer coisa você me chama. Tudo bem, pessoal? Então, hoje você sabe como é que calcula uma carga máxima. Isso aqui, pessoal, por exemplo, é de um leg press. Por ir para o braço, coloca uma carga, que teoricamente é o seu máximo, e vê um número de repetições. Faz a conta e você tem uma ideia de qual seria a sua carga máxima. Não que seja uma regra. Tá certo? Não que seja uma regra. De que sempre vai ser 80. Pode ser com 70. Pode ser com 50 para algumas pessoas. Então, isso aqui tem que ser muito bem estudado para saber qual que é a carga máxima de um indivíduo. Por isso que o indivíduo, quando coloca uma carga a mais no equipamento, ele se machuca. Porque ele está indo além daquilo que o limite que o corpo dele foi feito. E não pode ser assim. Tudo bem? Uma RM é uma carga submáxima, pessoal. Por isso que do valor que eu propus, ele aumenta. Então, eu acho que a Luana aguenta aí 50 quilos. Então, eu vou fazer uma conta e vou pedir para que ela faça 2 repetições de 15 contrações, de 15 movimentos. Se ela fizer as 2 séries de 15 com 50, eu tenho a carga submáxima dela. Aí eu faço a conta. Sim, né? Vamos mudar aqui. 50 dividido por 100 menos 30. 30, 100 menos 30 dá 70%. Então, 50 dividido por 0,7. A carga máxima da Luana, teoricamente, seria 71 quilos. E aí nós vamos trabalhar 80% da sua RM, da carga máxima. Nós vamos trabalhar 50% da sua RM, da carga máxima. Tá bom? Só lembre-se que RM é repetição
máxima, mas eu começo com uma carga submáxima. Não confunda isso. Por isso que ele começa com 80 e termina com mais alto. Porque eu acho a repetição máxima. A carga da repetição máxima. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Sim ou não? Não. E uma coisa que muito se falava antigamente era o alongamento. Que isso já caiu por terra. Né? Alongar previne lesão muscular. Alongar previne lesão de tendão. Não existe nada na literatura que mostre que, quando eu falo que não existe, na verdade existe. Alongamento não previne. Tá bom? Então hoje nós não utilizamos mais. Eu lesionei porque eu não tenho alongamento. Não existe isso, pessoal. A maior mentira isso. Já caiu por terra. Já passou essa fase já que alongamento prevenia. Tá certo? Bailarina tem lesão. E olha o alongamento que uma bailarina tem. Tá certo? Bailarina tem lesão. Tem lesão muscular. Mas olha o alongamento que ela tem. Ela pega uma perna e traz aqui na orelha. Tranquilamente. Tá certo? Então, antigamente Cláudia se falava Raia, isso. professor. Sim, exatamente. E ela tinha lesão. Tá certo? Então, é uma ideia que está equivocada, pois o alongamento ele não previne lesões. Tá bom? O que previne é o aumento da flexibilidade da musculatura. E o alongamento é o meio pelo qual conseguimos chegar a esse objetivo. Substitua alongamento muscular, mas aqui é músculo, né? Alongamento só pode ser muscular. Agora coloca assim, ó, o que previne lesões é o aumento da flexibilidade, da articulação. E o aumento da mobilidade é o meio na qual conseguimos chegar a esse objetivo. Então eu posso substituir flexibilidade da musculatura por mobilidade articular. E prefiro pensar muito mais em mobilidade articular do que alongamento muscular. Tudo bem? E aí, na época, né, que foi escrito esse livro didático, eles falam que o alongamento precisa ter periodicidade. Antigamente, nas academias, eu estou falando isso há muitos anos atrás, acho que nem eu era criança, existia aula de alongamento. Hoje eu tenho minha aula de personal, aula de alongamento. E mesmo assim o indivíduo tinha lesão. Tá certo? Então, muito claro, alongamento não previne. O que previne? Não sei. Eu preciso avaliar o indivíduo. O que previne para a Cristiane é diferente do que é para o Thiago. O que previne para a Pamela é diferente do que é para a Luana. E assim por diante, pessoal. Eu tenho que ver quais são os fatores, as medidas, as variáveis que cada um tem. E eu preciso ver o que isso é confrontado na literatura, que já é muito bem descrita isso. Tá bom? Tanto que o nosso livro didático digital mostrava tipos de alongamento. E pode ser pode ser dinâmico, pode ser alongamento estático, não importa. Nenhum alongamento previne lesão. Tá certo? Nenhum. Nenhum. Tá certo, pessoal? Certo. Dúvidas? Certo. Deixa eu só comentar com vocês referentes ao nosso conteúdo. Espera aí.